Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente teve de novo aquele né, só para citar a ideia de que eu tive um problema ontem de última hora e não tive como resolver. Não tive como começar no horário, então eu resolvi passar para hoje, né? E por causa de algumas coisas que foram acontecendo durante a semana passada e algumas outras coisas, eu acabei decidindo por esse tema que é um pouquinho, assim, talvez vai ser um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas esperam hoje. Hoje a gente termina Vaikra, né? A gente termina o livro de Levítico. Bezat Hashem, semana que vem a gente começa Bamidbar. E tudo isso vem de algumas coisas que eu acabei ouvindo, que eu acabei absorvendo durante esses dias de estudo aí para preparar a discussão de hoje, no caso de ontem, mas que vai ser hoje, né? E eu revi uma história que é bem famosa, que é a história do Bob Kraft, que é um multibilionário americano, judeu, né? E ele foi convidado em determinado momento para fazer um discurso na Yeshiva University lá nos Estados Unidos, né? E aí ele conta um pouquinho, é bem legal a discussão, é bem legal o que ele fala. Tem no YouTube depois, se alguém quiser procurar ou se quiser mandar uma mensagem eu posso mandar. E ele fala bastante do pai dele, da história dele, que o pai dele era um cara muito envolvido com a religião e tudo mais, e em determinado momento ele fica muito emocionado. Ele fala que o pai dele ficaria mais orgulhoso dele estar ali falando naquele momento, né? Ele é dono do New England Patriots, né? Que era o time antigo do Tom Brady, e que é um time que com ele ganhou 4 Super Bowls, 4 campeonatos de futebol americano deles. E ele meio que comenta isso, que o pai dele ficaria mais orgulhoso dele estar ali do que do fato dele ser um bilionário ou do New England Patriots ter ganhado 4 Super Bowls, entendeu? E isso me deixou pensando justamente nessa situação. Uma pessoa que entende o valor do que está acontecendo ali, ele mesmo entende que aquilo ali talvez valha mais do que o que ele tem de posse, efetivamente, né? Tudo que o pai dele, tudo que uma pessoa que é um pouco mais religiosa dentro do judaísmo quer de um filho é que ele cresça buscando Torá, às vezes sendo Shomer Shabbat, né? E depende de cada um, mas buscando essas mitzvot, buscando essas coisas. E a pergunta que eu acabei me fazendo depois disso tudo foi: o que a gente ganha quando a gente fala isso? Quando a gente faz isso? Quando a gente cumpre Torá, quando a gente cumpre as mitzvot? Tem algum benefício? A gente faz por amor só, né? E aí, logo no começo da Parashá tem uma coisa muito interessante que cita, assim, né, logo os 3 primeiros versos, né? Que é uma Parashá estranha que começa no verso 3 no capítulo, né? E Hashem começa dizendo assim: se nos meus. Número 1, 26, 3 até 5. Se nos meus estatutos andardes, os meus preceitos guardardes e os fizerdes, darei a vós as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e a árvore do campo dará seu fruto. E continuará a vossa debulha até o tempo da vindima, que é a colheita da uva, e a vindima continuará até a época do semear. E comereis vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Tá, então a Parashá começa dizendo o que você ganha se você cumprir Torá. O que você ganha se você cumprir Torá? Vai chover, você vai colher muita coisa, a árvore vai dar fruto, e você vai comer pão e vai ser seguro na terra. É isso? Eu errei alguma coisa aqui? Alguém leu alguma coisa diferente? Né? É engraçado, porque se você for pensar no conceito religião em geral, né? A gente pensa o quê? Né? Se você cumpre as preceitos da religião, o que você vai ganhar? Né? Algumas religiões falam uma coisa, outras falam outra, mas tudo é mais ou menos uma mesma coisa. Né? O céu, ou qualquer coisa parecida, né? O céu, entre aspas. O mundo vindouro, a gente fala muito disso também, né? Mas por que a gente não fala de agora? Por que a gente só fala do depois, né? Por que essa promessa... É muito mais fácil efetivamente você prometer o que vem depois, né? Porque não tem como voltar e contar. Então fica um pouquinho mais fácil de prometer isso. Só que a Torá não fala isso. O que a Torá está falando? Ela está falando que vai dar uma coisa aqui. Está falando que vai dar chuva, que vai dar terra, que a terra vai dar produto, que a árvore vai dar fruto e tudo mais. E é fácil a gente esquecer hoje o quanto que chuva é importante. É muito fácil a gente esquecer disso. A gente acaba... A gente mora, pelo menos a maioria aqui que eu conheço, mora dentro de cidade, tá
tá precisando de alguma coisa em casa, vai no mercado, Baruch Hashem tem dinheiro para comprar, apesar de as coisas estarem complicadas um pouco agora, vai lá, compra e é isso, né? Não importa se choveu ou não choveu ontem, não importa se, né? Então, tudo que a gente come efetivamente é graças a essa chuva que a Torá está prometendo, o produto da terra. Então essa é a recompensa, as frutas, essas coisas? Não é essa a recompensa, essa é a parte mais engraçada. O Maimonides, do Rambam, ele explica uma coisa que é bem interessante aqui. Tá? Ele explica que isso seria uma espécie de um crédito que você recebe. Né? Quando você coloca o tefilim, você ganha um crédito, vamos dizer assim. Né? É como se fosse você estando empregado numa empresa e você trabalha para você viaja para trabalhar para a empresa, né? A empresa banca seus custos, mas ela está bancando seus custos por um motivo específico, e você vai fazer aquela missão que é mais importante que a empresa, que é aquele custo do hotel, o custo da viagem, qualquer coisa parecida para você, né? Então é bem parecido com essa ideia. O que você recebe de material efetivamente não é uma recompensa, você recebe algo para te ajudar a receber a recompensa, tá? E aí, quando a gente faz essas coisas, isso ajuda a gente a cumprir as mitzvot. As coisas físicas, no caso, o fruto da terra, não é a recompensa em si. O fruto da terra é um facilitador para o cumprimento das mitzvot. Se você quer cumprir Shabbat, existe uma promessa da Torá que Hashem vai dar um jeito para que seja possível que você cumpra Shabbat. Sempre que a ação for motivada por Torá ou mitzvot, Hashem vai cuidar de você. A promessa que está sendo feita aqui é essa. Se você está trabalhando para a empresa, efetivamente, no caso a empresa Hashem, trabalhando pelo seu propósito, no lugar de fazer o que você quer, Hashem vai te dar o que você precisa para fazer o que você tem que fazer. Né? Agora, se você tiver qualquer outra razão, né, sei lá, vou ali fazer um treco errado só porque eu estou afim, aí você tem que pagar teu próprio bolso. Né? Se no meio da viagem da empresa você decidir ir visitar um parente, a empresa não vai pagar, você tem que pagar a passagem que você vai visitar o parente. Né? Então, aqui a gente tem essa situação. E talvez a gente também tenha uma das bênçãos mais importantes dentro dessa situação. Né? Que é justamente no finalzinho, habitarei seguro na vossa terra. Porque por mais que a gente tenha coisas, se não tiver segurança, você vai estar sempre apreensivo, você vai estar sempre ansioso, você vai estar sempre nervoso. O que será que vai acontecer porque eu tenho essas coisas? Né? E aí tem uma história muito interessante que eu ouvi há um tempo atrás já, que é a história de um senhor que foi visitar uma outra comunidade, né, uma comunidade judaica, e ele era, sei lá, do interior da Polônia, né, e aí ele foi visitar uma outra comunidade maior, e o homem mais rico da cidade convidou ele para jantar na casa dele no Shabbat. E esse homem mais rico da cidade começou a perguntar, pô, eu tenho família lá na sua cidade, como é que tá o fulano? Aí o cara já comendo, né, o cara que estava visitando, comendo, se falou, morreu. Como assim o fulano morreu? E aí, como que ele morreu? Me explica. Não, ele morreu. Meu primo mora lá também, ele é assim, morreu também. E aí essa história vai se repetindo. Todo mundo morreu na cidade. Chega uma hora que o homem mais rico que está recebendo o cara fala assim, mas todo mundo morreu? Como isso é possível? Ele fala assim, não, enquanto eu tô comendo, pra mim tá todo mundo morto. Não importa. Enquanto eu tô comendo, tá tudo certo. Depois a gente conversa, eu ainda tô comendo, né? Então, por isso, talvez seja uma das maiores brahot. Você está sempre se sentindo seguro. Você não está se importando com o que está acontecendo fora, entendeu? Mas o tópico de hoje mesmo é esse quinto passuk, né? Na verdade, é o que vem um pouquinho antes dessa parte do seguro. E comereis o vosso pão a fartar. Então você vai ficar satisfeito. E o Rashi explica uma coisa muito interessante sobre isso aí. Número 2, ele diz o seguinte: isso significa que comerás pouco e será abençoado nas suas entranhas e te satisfará. Ou seja, você vai comer pouco e aquela coisa de alguma forma vai ser abençoada dentro de você e aquilo ali vai te satisfazer de alguma forma. Agora, isso é uma bênção de Hashem. Né? E é uma coisa estranha, porque Hashem teoricamente pode te dar qualquer coisa. Que tipo de bênção é essa? Não, você vai ficar satisfeito. Né? Grandes rabinos, se você for pedir uma bênção para ele, uma coisa parecida, óbvio que não é comparação, né? Mas se você for para um cara legal, um grande rabino que vai te dar uma bênção, ele vai te dar uma bênção mais completa. Ele vai falar que se você pede uma coisa, sei lá, quero casar.
Ele vai te abençoar com saúde física, ele vai te abençoar com saúde financeira, que você fique rico, alguma coisa parecida, que você se case, que você tenha muitos filhos, que seu estudo renda muito mais que todo mundo e tudo mais. Ele não vai segurar a tua mão e te dizer assim, não, a partir de agora você vai comer pouco e vai se... Não porco, tá? Pouco e vai se fartar. Você vai ficar satisfeito. Que tipo de bênção é essa? E é isso que o Rashi está dizendo. E é mais engraçado ainda porque a Shrei, né, um dos salmos que a gente faz todo dia, a gente iria que fazer 3 vezes por dia, é uma boa ideia fazer 3 vezes por dia. Tem uma das partes que a gente abre a mão, assim, né, que é o Poter Reteader. Número 3 eu botei só o passo que Poter Reteader, mas Bele Haratzon, que basicamente abre tua mão e fartas a todo ser vivente, todo vivente com a sua mercê. De novo, né? Não está escrito que Hashem abre a mão dele e te dá 100 milhões de reais. Está escrito que ele vai te dar o suficiente. Né? Então, a pergunta aqui é justamente essa. De onde que vem essa ideia de satisfação? O que é isso? Que satisfação é essa? Por que essa parte do poder retader é forte o suficiente para a gente botar a mão para fora para receber mesmo? Em Kitavô a gente tem uma coisa bem parecida, mas lá diz que isso acontece para que as bênçãos te alcancem. Certo? O que tudo isso quer dizer? O que é ser satisfeito? Como é que a gente fica satisfeito? O que isso tem a ver com a gente hoje? Com a gente hoje que a chuva não é tão evidente assim pra gente que faz diferença. Óbvio que faz, principalmente quando tá seca e tá acabando a água nos reservatórios, aquela história toda. Mas no geral a gente não dá muita bola pra chuva. Na verdade a gente até costuma reclamar, né? Ah, tá chovendo, que coisa horrível, né? Tá? Como eu falei semana passada, Berrar e Berrucotai costumam ser o que a gente chama de Merrubarot. São parachotes que andam juntas. Elas são parachotes menores e elas costumam ser lidas juntas durante os anos normais. Como a gente está num ano que não é normal, que a gente tem Adar 2, a gente tem um mês a mais, então eles separam. Mas eu queria dar uma olhada em Berrar, porque lá, que a gente falou semana passada, tem aquela porção das leis da Shemitah, que é o 7º ano de descanso da terra, né? E tem uma coisa muito interessante lá, número 4, diz o seguinte: e a terra dará seu fruto, e comereis a fartar, e habitar, de novo, né? E habitareis seguro sobre ela, de novo também. E se disserdes, o que comeremos no sétimo ano, visto que não haveremos de semear, nem recolher para casa o que a terra nos produzir? O que a gente vai fazer? A gente vai ficar sem comida? Olha que interessante. E eu, Hashem no caso, mandarei minha bênção para vós no 6º ano, e produzirá bastante produto para os 3 anos. Vai produzir o suficiente para 3 anos, porque você tem que lembrar de novo que, beleza, chegou o 6º ano, você plantou, aí você colhe. No 7º você não vai plantar. Como você não vai plantar no 7º, no primeiro ano, depois da Shemitah, que seria o 8º ano efetivamente, não tem nada também. Então você tem que plantar. Então Hashem está prometendo que vai durar para os 3. Vai durar até você poder colher de novo. Tá? Então, tem um condicionante aqui, né? Que é muito interessante. Como assim, né? O que você tem que fazer? E os Forno aqui fazem uma pergunta que é muito interessante. E é muito famosa, diga-se de passagem. Tá? A pergunta que os Forno faz é a seguinte: Hashem, beleza, Hashem fala pra gente trabalhar e no 7º ano a gente vai ter o suficiente para comer, mesmo assim. Mas qual que é o condicionante aqui? Se disserdes, se você falar antes no 6º ano que você não vai ter o que comer no 7º, Hashem vai te dar o triplo. Por quê? O senhor não faz essa pergunta. Por que Hashem vai dar o triplo se eu reclamar, basicamente? Se eu duvidar? É assim que funciona? E aí eu te pergunto, se eu fecho minha loja no Shabat e perguntar isso também, como é que eu vou comer no domingo e no Shabat? Eu vou receber o triplo também? Hashem não costuma trazer esse tipo de condicionante na Torá. Tá? Então por que aqui ele promete que a gente vai ter o suficiente e depois diz que se a gente não confiar no que ele está dizendo, ele vai dar o triplo? Qual que é a lógica disso? Né? Mais pra frente lá em Devarim, lá em Deuteronômio, Hashem vai dizer que ele vai remover a doença do meio de nós, né? do meio de vocês. Ele vai tirar o negativo. Mas quando a gente quer o bem de alguém, o que a gente fala? A gente pensa no positivo, que você tenha boa saúde, que sua saúde melhore. Né? Não, a gente não fala que a doença não te alcance.
que isso tudo quer dizer, F? Eu tô fazendo um monte de pergunta porque realmente foi o que chegou, né? Foi o processo pelo qual eu passei, né? De ver isso aqui tudo. Então, vamos pensar um pouquinho na resposta. A gente vê um monte de gente aparentemente cheia de bênçãos nesse mundo. Muito dinheiro, filhos, que quer que você seja aqui, o que você entenda que são filhos, bons filhos, né? Saúde, mas todo mundo que eu conheço carrega uma doença consigo. E uma doença que acaba fazendo tudo que você tem sumir. Aí você fala assim, mas como assim? Tem uma coisa hoje que chama-se ansiedade. As pessoas hoje têm tanta ansiedade que podem ter qualquer coisa que elas precisarem, mas ela está sempre pensando no que pode acontecer de ruim amanhã. Ela nunca consegue aproveitar de fato o que ela tem, porque ela está sempre pensando naquilo que vai faltar ou naquilo que pode faltar. Enquanto a maioria das pessoas olha para esse indivíduo e pensa que ela é a pessoa mais feliz do mundo, você olha bem, ela tá lá, não, eu não posso deixar de trabalhar no Shabat porque vai faltar amanhã, ou vai faltar daqui a 122 anos e eu não quero que falte. E por acaso, se a gente acaba descobrindo que essa pessoa é feliz, a gente não consegue nem entender de onde, não é feliz no caso, a gente não consegue nem entender como é que ela é infeliz. E aí muita gente acaba se perguntando, né? Uma vez que a Torá parece prometer que quem cumpre as mitzvot vai receber muito mais, mas essa pessoa não cumpre nada. Como é que ela tem esse tanto de coisa? Mas se a gente observar, grandes sadiquim, grandes rabinos são pobres, né? Eles correm para conseguir dinheiro. Esses dias eu vi a história de um rabino que tem 14 filhos e ele está casando o nono agora, e ele tem que viajar para tentar dinheiro para pagar o casamento do filho, né? Mas e essas promessas, como é que ficam? Era mais fácil você esperar que os sadiquim tivessem todo o dinheiro do mundo e que só quem pensa em festa e bebida fosse pobre. É mais simples, considerando tudo isso que a gente acabou de falar, né? É tipo como aquela pessoa que compra um carro novo, né? Comprei um carro novo, um sedã médio bom, paguei agora um preço horroroso, mas por mais que aquele carro seja melhor do que qualquer Mercedes foi há 10 anos atrás, ele ainda pensa que ele poderia ter uma Mercedes, que está faltando alguma coisa. Ele vê um monte de pessoa dirigindo Mercedes e fala, podia ser aquele cara ali, né? Em compensação, às vezes a gente vê também o cara saindo daquela Brasília bege caindo aos pedaços, né? Mas quando ele sai do carro ele tá rindo, tá sorrindo, tá alegre. E isso até incomoda algumas pessoas. Como é que esse cara tá feliz dirigindo essa lata velha aí, cara? Não tá nem arrumado, né? Não é aquelas Brasílias que o pessoal arruma e tal. Não. Aquela que sobrou mesmo, que tá caindo aos pedaços. Ser assim é uma benção, uma barra gigante no final das contas. E você sabe o que é o mais engraçado? Se você pensar bem nessa situação, vamos supor assim, que você tá num restaurante chique. Aí alguém vira pra você e fala, aí você come lá, você comeu 2 hambúrgueres lá no restaurante e, você comeu bastante, foi o suficiente e tal. E chega alguém falando pra você assim, você já comeu, eu sei, mas eu vou te oferecer esse filé aqui que custa R$400. Você só vai poder comer ele aqui agora. Mas você tá cheio. Não tem como você comer, você vai passar mal. Você não vai aceitar o filé. Às vezes nem para levar para casa, porque não vai ficar tão bom, né? E não é loucura, ninguém aqui acha loucura se você tá cheio negar a comida, né? Ele não consegue comer mais. Loucura seria ele aceitar e passar mal, né? Isso a gente consegue entender, isso é meio lógico da gente entender, né? É que nem um casamento, a pessoa tá feliz com o casamento dele, uns amigos chamam pra uma festa de caráter duvidoso, cheio de pessoas de caráter duvidoso, ele vai negar com facilidade, não vai nem pensar, podia estar indo, né? Ele vai negar. E é difícil de entender que essa pessoa, na verdade, ela é abençoada de alguma forma. Não só pela esposa, mas por estar satisfeito, né? Hoje a gente tem casos assim absurdos de a pessoa compra um iPhone novo, o iPhone é caro. Menos de um ano tem um novo de novo. Aí essa pessoa que dividiu esse iPhone em 10 vezes, terminou de pagar o iPhone dele, vende para comprar o novo.
Ele já está desesperado para comprar um novo. Quando anuncia um novo, ele fala, pronto, agora como é que eu vou fazer para ter esse outro? Sendo que ele nem, às vezes nem terminou de pagar o antigo. Né? Eu tenho um amigo trabalhando na Montblanc aqui, na época que tinha aqui em Brasília. Ele falou que as pessoas dividem caneta em 12 vezes. O único lugar do mundo que as pessoas dividem uma caneta em 12 vezes. Por quê? Eu falei, esse rabino... alguns rabinos saem de Israel para ir para os Estados Unidos para coletar dinheiro para ajudar o casamento dos filhos. Todo ano ele volta, porque no ano seguinte tem que coletar para o próximo filho. E as pessoas não conseguem entender a alegria desse indivíduo que tem 14 filhos e está o tempo inteiro tendo que juntar dinheiro para pagar o casamento de filho. Ele devia estar chorando, a maioria das pessoas pergunta. Por que tu não está chorando? Hashem deu 14 filhos para ele. O pensamento dele é diferente. O pensamento dele é, Hashem me deu isso. Hashem me deu uma esposa boa. Hashem me deu uma família feliz. Hashem me deu o suficiente para sobreviver de uma forma tranquila. Mas não para um casamento. Então eu tenho que me virar. Tenho que correr atrás. Mas ele está feliz de correr atrás. Porque ele tem a possibilidade de correr atrás. Né? É que nem aquele pessoal que tem 30 carros dentro da garagem. Né? Meu rabino uma vez falou assim, para que você vai querer ter 5 carros se você só pode dirigir um por vez? Você não consegue dirigir os 30 de uma vez. Você pode ter 40 carros, mas você só pode dirigir um por vez. E aí, essa que é a questão mais interessante. O que define riqueza efetivamente? O que define se você é rico ou se você é pobre, se a gente está falando de satisfação? O Rabi Meir tem uma frase que é brilhante dentro da Gemara. A riqueza não é definida pelo o quanto você tem, mas pelo quanto te falta. Tá? Vamos pensar numa analogia aqui. O povo no deserto. Se eles pegassem o cartão de crédito deles e passassem lá, ia passar? Não ia nunca passar. Mas eles tinham dinheiro. Aquele dinheiro não era para eles. A gente já chegou a essa conclusão em outro estudo. Depois, se quiserem ver lá, o dinheiro não era deles. Então, se você fosse olhar quanto o extrato deles lá, tinha R$0 ou 0 shekalim no caso. Eles podiam... O que acontecia? A roupa deles não estragava. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eles tinham um ar-condicionado que seguia eles lá, né? A coluna de nuvem. De noite, se ficasse muito frio, o ar-condicionado ficava quente, virava coluna de fogo. Todo dia caía comida para eles. Do céu. Eles podiam guardar comida? Não. Eles não podiam guardar comida. A pior parte é essa. Eles não podiam. Hashem deixou muito claro. O único dia que vocês podem guardar comida... Que coincidência, né? É o Shabat. Eles podiam comprar roupa nova? Não. Mas eles acordavam, tinham comida. A única coisa que eles precisavam fazer durante o dia era estudar a Torá e andar para frente às vezes. A única coisa que eles precisavam. Isso... Não estou dizendo que era a melhor situação do mundo, mas era uma situação razoável. Mesma coisa do Rav Shimon Bar Yochai, na história que passou lá Lag Ba'omer semana passada, né? Mesma história do Shimon Bar Yochai. Foi para a caverna fugindo dos romanos. Não foi reclamando. Chegou lá, apareceu uma farrobeira para dar comida para eles e água de dentro da caverna. Eles tiravam a roupa, se enterravam na areia para estudar, ele e o filho. E aí? Saíram de lá sabendo um monte de coisa, né? A história é muito legal, depois quem quiser dar uma olhada, é muito legal. Qual é o pensamento de hoje efetivamente? Eu tenho R$500 mil, mas eu ainda vou ter filho e eu queria ter um carro mais bonito e essas coisas podem dar errado. Então eu vou precisar de 1 milhão. Beleza, juntei 1 milhão. Pô, mas ainda pode dar errado, porque vai que, né, eu preciso juntar dinheiro pra faculdade do filho, então eu vou precisar de 2. Daqui a pouco é 4. Enquanto isso, o senhor que está do lado com 0 tem tudo o que ele precisa, tem a família que ele quer e ele é abençoado. O povo no deserto era abençoado. Era fácil? Não era fácil, não estou dizendo que é fácil. Tá? Não é com todo mundo, mas os que não se rebelam efetivamente recebem uma bênção de satisfação. É isso que a Hashem está dizendo. Se nos meus estatutos andardes e os meus preceitos guardares e os fizerdes, você vai ter sustento. A riqueza não é definida pelo quanto se tem, mas pelo quanto falta. Se você tem R$5.000 no banco, mas não falta mais nada para você, você está satisfeito. Você é muito rico para a Torá. Mas se a pessoa tem R$500 mil e ele só quer mais 100 mil,
A pessoa que tem 5 e está satisfeita é efetivamente 95 mil reais mais rica do que esse que está faltando 100. Porque para ele está faltando na cabeça dele. A ideia aqui é simples nesse sentido, vamos dizer assim. Eu costumo, às vezes, né, não é mais um costume, mas eu fazia isso mais, de trazer uma coisa fora dos judaísmo para contextualizar um pouco. Como a gente está falando de dinheiro, nada disso que eu estou falando vale só para dinheiro, porque dinheiro é um pouco mais, né, evidente para a gente. Eu coloquei esse pedaço desse livro escrito por um não-judeu, dois no caso, o Joey Domingues e a Vicky Robin. Eles escreveram esse livro chamado Your Money or Your Life, né? Seu dinheiro ou sua vida. Eu não traduzi tudo, eu botei o pedaço do texto aí só pra... A gente vai passar ele rapidinho, só pra dar uma olhada. Eu não traduzi porque ia ficar muito grande, ia ficar muito longo, mas quem quiser dar uma olhada depois, pode olhar. Só vou ler rapidinho aqui, traduzir rapidinho o que a gente tá fazendo, só pra ficar claro, e aí a gente finaliza com algumas ideias. Então, o nome do livro é Seu Dinheiro ou Sua Vida. Eles basicamente vão discutir o quanto que você fica satisfeito com dinheiro. Tá? E aí ele fala, This fulfillment curve has four sections. Então, a tua satisfação tem... Se fosse fazer um gráfico da sua satisfação com a quantidade de dinheiro ou coisas que você tem, ia variar mais ou menos dessa forma. O judaísmo não pensa necessariamente desse jeito, tá, pessoal? É só para ter um contexto mais palpável, tá? Então, primeiro é a sobrevivência. Nessa parte da curva, qualquer pouquinho de dinheiro traz uma grande satisfação, uma grande alegria. Se você não tem nada, comprar coisas que realmente contribuem com o seu bem-estar mudam muita coisa para você. Tá? Você é muito mais feliz quando você tem aquelas coisas básicas da sua vida, tipo comida, roupa e um abrigo. Quando você tem isso do que quando você não tem. Isso é meio evidente, né? Mas é isso mesmo. Aí ele passa para a segunda parte da curva, que são os confortos. Depois dessas coisas básicas, quando você já tem essas coisas básicas, você começa a gastar com confortos. Você tem uma cadeira, talvez um travesseiro, né? Um segundo par de calças, e essas compras também aumentam sua saciedade, né? Você também fica um pouco mais feliz, mas você já não traz mais tanta felicidade quanto aquelas coisas que você não tinha primeiro, básicas, e depois passa a ter, tá? Naquilo que você é necessário para sobreviver. Essa parte da curva ainda é positiva, mas a subida não é tão íngreme quanto era antes, tá? Aí vem a terceira parte, os luxos, né? Eventualmente você vai ter dinheiro para gastar com coisas que vão um pouco além do conforto, são luxos de fato. Você sai do seu apartamento pequeno para uma casa no subúrbio que é grande, né? Você tem agora um armário cheio de roupas, você toma chocolate quente quando tá frio, e você tá sentado num sofá muito bom, e tem uma biblioteca de DVDs para assistir. Essas coisas são mais do que conforto, elas são luxos e elas ainda te fazem feliz. Mas aí você já está no limite do pico. Do quanto você fica satisfeito com aquela situação. E aí que vem o problema. O quarto ponto que é o problema. Que é o superconsumismo, né? Você consome demais. Além desse pico do gráfico, as coisas começam a tomar conta da sua vida. Coisas físicas. Você comprar um sofá antes te fazia feliz. Mas agora você tem que comprar uma cadeira que combina com aquele sofá. Sua coleção de DVD saiu de 20 filmes para 200. Você agora toma chocolate quente, que é caro, e vem direto daquele cacau do Peru, né? Agora a tua casa daqui a pouco vai estar cheia de coisas e você vai precisar de uma casa maior, né? E talvez até arrumar um lugar para guardar tuas coisas que é fora da tua casa. E nada disso te faz feliz. Só comprar gera uma situação para você que você fica feliz. Mas quando você tem a coisa, já deixa de ser. De fato, todas as coisas passam a se tornar um peso para você. É isso que ele está dizendo. No lugar de aumentar a sua satisfação, comprar mais coisas novas tira a sua satisfação. Tá? E aí ele começa a explicar que o melhor lugar dessa curva é quando você chega no luxo.
Porque ali ainda tem uma felicidade associada para eles. Você já tem sua necessidade, você tem seus confortos e você consegue ter um outro luxo. A vida tá ótima desse jeito para ele, né? E gastar e a sua alegria, o equilíbrio entre gastar e a alegria tá ok aqui, né? Você tem o suficiente. Infelizmente, segundo ele, na vida real, a gente não visualiza isso porque isso não tá na nossa cara, né? Muito pelo contrário, a gente vê as pessoas comprando as coisas, a gente quer também, né? A gente copia, na verdade, o que é visual, mesma história. Você vê o cara andando na rua e fala, pô, como é que esse cara é infeliz com esse tanto de coisa que ele tem? Mas é justamente isso que ele tá falando, virou um peso, né? E aí ele fala, é comum que seu salário aumente e seu estilo de vida também fique mais caro, né? Seu chefe te dá um aumento de salário, você quer se recompensar porque você merece. Essa frase é uma das piores frases, né? Tem umas pessoas aqui com quem eu comento de dieta, essas coisas. Você fez tudo certo, aí você chega em casa, pô, eu fiz a semana inteira a dieta certinha, eu mereço comer um negócio diferente. Pô, esse eu mereço aí te convence a estragar tudo que você fez durante a semana, tá? Então você não merece efetivamente. Então você gasta mais, você come mais nesse caso, né? Todas as coisas novas que você comprou custam dinheiro, custam espaço e manutenção também. Gradualmente sua vida fica mais cara e você ainda tem que trabalhar mais ainda para ganhar mais dinheiro, para manter aquilo ali, né? Você pensa que se você ganhar, você fica pensando, se eu só ganhasse mais um aumento, isso aqui tudo ficaria tranquilo. Aí eu teria o suficiente. Se eu ganhar só mais um aumento, eu teria o suficiente. Mas na real, o que acontece pra eles aqui? Você vai repetir o processo, você vai continuar errando, você vai continuar gastando mais. E aí ele fala assim, os psicólogos chamam esse ciclo vicioso de o endemic treadmill, né? Que é uma esteira. Você só está se mantendo lá, né? E provavelmente você não sabe que você está naquela coisa de um rato, né? Que você não vai sair do lugar nunca, né? Aquela rodinha do rato que o rato fica lá, né? As pessoas nessa situação pensam que elas seriam completamente felizes se elas ganhassem só mais um pouquinho de dinheiro. Mas quando elas ganham mais dinheiro, elas descobrem que tem mais coisa que elas querem, né? Porque eles nunca estão satisfeitos com o que eles têm. E eles nunca vão ter o suficiente, tá? E ele vai passar para dizer de vários jogadores, por exemplo, de basquete, que gastam todo o dinheiro dele, né, achando que vai ter esse dinheiro para sempre, né? Ele fala aí na próxima página. Os atletas profissionais. A maioria, a média dos jogadores da NFL, né, que é o futebol americano, ganham 1,1 milhões por ano de dólares. Enquanto o jogador da NBA, do basquete, ganha 4 milhões por ano. Mesmo assim, mesmo tendo esse salário monstruoso, às vezes não é suficiente para cobrir o gasto deles, né? E aí, numa revista recente, o Pablo S. Torre descreveu como os atletas quebram, né? Depois de 2 anos de aposentadoria, 78% dos jogadores da NFL quebram, vão à falência, e depois de 5 anos, 60% dos jogadores da NBA também vão à falência. E aí eles vai citar que a pessoa que ganha na loteria também tem o mesmo problema e tudo mais. E aí? Né? O que é isso? Muita gente sofre com essa ansiedade mesmo que a gente está falando. Ansiedade de não ter o suficiente. Essa ansiedade que a Torá está dizendo o quê? Quanto mais propriedade você tem, e essa frase foi a mesma frase que o cara usou no texto. A Torá está dizendo para você, quanto mais coisa você tem, mais preocupação e mais dificuldade você tem. Eu já tive algumas discussões aqui com algumas pessoas da sinagoga quanto a isso. O Talmud pergunta uma hora assim, é mais fácil você ser você ser observante, você cumprir as mitzvot, para um judeu que é rico ou para um judeu que é pobre? A conclusão, depois de uma discussão longa, é que é mais fácil para o pobre. Porque o rico está preocupado com essas coisas aqui. O rico está preocupado com o que está faltando. O pobre também está, mas menos. O rico está sempre olhando para frente falando assim, não, eu preciso de mais isso aqui, eu preciso de mais um prédio, eu preciso de mais um carro, eu preciso de mais um relógio, eu preciso de mais isso aqui. Tá? Então a Torá está dizendo, quanto mais propriedade, mais preocupação, mais dificuldade você vai ter.
A gente tem casos absurdos na Guimarães de que um sábio tinha que fugir do pessoal que trabalhava para ele porque ele não queria cuidar das coisas. Não, isso aí pouco me importa. Meu pai me deixou 10 milhões de coisas, eu não quero, eu quero estudar. E ele tinha que fugir, ele tinha que fingir que não era ele pros assessores dele não ficarem enchendo o saco dele. E é muito interessante que ele ainda fala aqui que se você comparar a nossa vida de hoje com a vida do pessoal dos anos 60, a gente vive num luxo absurdo. Luxo absurdo. Só que é comum para todo mundo esse luxo, então não é mais. Tá? Aí que fica a pergunta, dinheiro é importante? Não vou ficar falando, não, o que importa é ser feliz, o que importa é viver de luz. Não, dinheiro é importante. Mas para a Torá tem uma coisa que é muito mais importante que dinheiro. É você se guardar e cumprir essas mitzvot. E aí, a partir disso, você vai receber essa bênção que a Parashá está prometendo hoje pra gente. Essa bênção da satisfação. A fome que poderia te levar a tudo isso que a gente acabou de discutir aqui, vai ser saciada. E o Shabat é uma fonte dessa saciedade também. Hashem diz que se você fizer todas as semanas, vai ficar melhor. Meu rabino já me falou assim uma vez. Te garanto, você vai gastar um pouco mais. Eu não vou nem falar o nome dele pra não dar problema, mas te garanto que se você gastar um pouco a mais para ter um Shabat melhor, esse dinheiro volta. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Tá? Não importa, vou gastar aqui e o dinheiro voltou exatamente. Chega a ser bizarro. Porque você está trabalhando para a empresa, você não está trabalhando para você. Tá? Shabat talvez seja a fonte. Hashem diz que se você tentar, ele vai prover. E volta, né? Se a gente pensar na Shemitah e o Shabat estão interligadas, ele vai te dar pro ano, ou seja, pra semana, pro Shabat e pro domingo. Tá? Mas fulano tem muito dinheiro. Bom pra ele. Ele pode ter um monte de dinheiro no banco dele, mas a riqueza dele não é medida pelo que ele tem, e sim pelo aquilo que ele não tem. E aí, para matar a pau aí, tem a famosa frase do Benzomar, né? Número 6, Pirkei Avot 4.1. Quem deve ser considerado rico? Aquele que se alegra com o que possui. Com o que ele possui. Como se lê? Feliz será quando comeres o produto do trabalho das tuas mãos, e bem será para ti. Feliz serás nesse mundo, e o bem haverá no outro mundo. O que ele está falando aqui? Ele está falando uma coisa que é muito interessante. O verdadeiro rico é esse cara. É o cara que sabe e aproveita o que ele tem. E esse não precisa nem fingir, que todo mundo vê. A gente não pode se deixar enganar pelo Yetzer Hara nesse caso. Não tem problema a gente ter um luxo uma vez ou outra. Mas o dia que você pensar, eu preciso de mais e mais e mais, aí você está começando a seguir um caminho perigoso. Porque você é o potencial dessas coisas. É você que tem que fazer isso. Não é Hashem que vai te dar. E aí a gente tem um problema muito sério. De novo, Hashem não promete. Então, poter retader, abre sua mão e dá 100 milhões de reais na tua mão. Não. Vai te dar o suficiente. A gente tem que olhar para o nosso redor e ver tudo que a gente tem de bom e notar o quanto que isso é suficiente de fato. A gente tem conforto, a gente quer conforto. O tanto de conforto que a gente tem hoje é brincadeira. Água encanada, comida, só ir ali comprar. Eu sempre dou esse exemplo. Imagina se você fosse um cavalo que entende as coisas e você entra no mercado. Qual é a lógica do mercado para um cavalo? Nenhuma. Peraí, eu preciso pagar para comer esse trem aqui? Não, lá fora eu ando e acho minha comida. A gente tem banho quente para quem gosta. Pô, imagina um banho quente. O dinheiro não vai ser aquilo que vai aumentar a sua felicidade. Isso aí é fato. O dinheiro não dá felicidade, então me dá o seu. Não é isso. Você vai ficar mais confortável, sem dúvida. Mas a vida não é conforto. Muito pelo contrário. A vida é atenção. A vida é ação. O judaísmo fala isso pra gente o tempo inteiro. E como diria o Rav Noah Weinberg, o maior conforto que existe nesse mundo é a morte. Tá vivo é estar atento. Boa noite, pessoal. Obrigado aí. Desculpa de novo pela confusão. Shabbat Shalom. Boa semana pra vocês. Bom restinho de semana.